Depois de enfrentar o inimigo mais poderoso, esse cara decide entrar numa escola de heróis só pra socializar. Isso mesmo, tudo que ele quer é fazer alguns amigos. Parece tudo muito legal, só que a primeira amiga que ele realmente faz nesse lugar é também a melhor aluna da escola e todo mundo tem medo dela por algum motivo. O que ninguém sabe é que ela esconde um grande segredo. Galera, muito obrigado pelos 250 mil inscritos, mas não vamos parar por aqui. O algoritmo do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 4.304 likes. E agora, bora lá. Em um lugar devastado, vemos o Rei Demônio fazendo aquele clássico discurso de vilão, dizendo que vai destruir o mundo se o herói não puder pará-lo. O garoto, chamado Blade, puxa uma pedra com o pé e segura ela na mão, se preparando para encarar o ataque do inimigo, que move uma pedra gigante na direção do herói. Blade taca a pedrinha com uma força imensa, suficiente para bater de frente com a enorme rocha e deter o ataque. Depois disso, o garoto fala pro demônio parar de se segurar para que eles possam lutar a sério, indo com tudo. O inimigo aceita e os dois ativam suas habilidades, batendo de frente várias vezes e destruindo ainda mais o cenário em volta. Um tempo depois, os dois já estão cansados. Por algum motivo, o cabelo do herói, que era preto, ficou branco. Os dois se aproximam e acertam os últimos golpes um no outro antes de caírem no chão. Blade fica feliz porque o confronto finalmente acabou. A imagem vai se afastando e vemos que os dois estão caídos no meio de uma grande cratera que se formou durante o combate. Depois vemos a entrada de uma escola que mais parece um castelo. Os alunos vão se cumprimentando enquanto entram no local, e no meio deles, Blade observa o comportamento dos jovens, empolgado para fazer amigos e se tornar uma pessoa comum. Também vemos que o cabelo dele tá metade branco e metade preta agora. Ele anda todo alegre pelo corredor, dando bom dia para todo mundo. Um grupo de 4 alunos reconhece que tem um novato engraçado na escola. Ele chega nesse grupinho e se apresenta como Blade para cada um deles. Quando o garoto fala que quer fazer amigos, uma das minas pergunta se ele quer ser amigo deles. É claro que o garoto fica muito feliz, contando que agora já tem 4 amigos e o objetivo dele é chegar a 100. No meio dessa conversa chega uma garota ruiva falando sobre o comportamento do grupinho que tá fazendo um certo barulho no corredor. Um dos caras comenta que essa mina se chama Ernest Flaming, é uma das melhores alunas, então todos chamam ela de Imperatriz. Sem perder tempo, Blade vai lá e se apresenta do jeito amigável de sempre. A ruiva comenta que nunca viu ele, então os outros contam que ele é um aluno novo. Ernest fala pro Blade que essa academia só admite os alunos que querem se tornar heróis para proteger o mundo, e não é comum uma pessoa entrar tão tarde. No entanto, Blade revela que não se interessa em ser um herói e só quer fazer amigos. Isso deixa a garota muito zangada, porém ele lembra que precisa ir até a sala do diretor e pede para ela mostrar o caminho. Ernest vai com ele e quando entram vem um cara barbudo, para quem a ruiva se curva ao reconhecer quem é. Já o Blade é mais solto e vai se aproximando, mesmo com a mina tentando impedir ele. Ela pergunta se o garoto sabe quem é essa pessoa, e Blade responde que sim. A ruiva pede desculpas, chamando o homem de Vossa Majestade. De qualquer forma, o homem tá tranquilo e sorridente. Ele revela que o antigo diretor contou sobre ela, dizendo que a partir desse dia, ele que será o novo diretor da academia. A garota fica emocionada com essa possibilidade de receber aulas da Majestade, que já foi um grande guerreiro, mas nunca imaginou que teria chance de falar com ele. De repente, o homem dispensa a mina para poder conversar com o Blade. Lá fora, ela fica cheia de inveja, enquanto dentro da sala, ele conta pro garoto que quer que ele recupere os poderes de herói. Blade só quer ser uma pessoa comum, mas o cara diz que nessa escola tem alunos excelentes que podem ajudar ele a se recuperar. Acontece que eles estão tentando criar nessa escola grandes heróis como o Blade, porém o garoto fala que não precisa porque o Rei Demônio já se foi. Então o homem conta que ficou sabendo que os dois terminaram trocando golpes que aniquilaram o poder um do outro, mas ele ainda acredita que os poderes do grande herói vão reviver. Enquanto isso, lá fora os alunos estão fazendo um treinamento, quando o Ernest percebe o Blade chegando. Ela fala que ele não deveria estar ali, pois é a turma avançada, porém o garoto conta que fez o teste para as classes inferiores, mas mandaram ele pra cá. A ruiva imagina que ele subornou alguém ou entrou pela porta dos fundos, que mina desconfiada. Ela ainda comenta que essa academia não aceita pessoas desleixadas como ele, porém Blade fala que tem um sentimento verdadeiro e realmente quer fazer 100 amigos nesse lugar. De repente, o cara volta a se apresentar pra todo mundo que vê pela frente, sendo que a frase "eu sou Blade" é o que mais ele fala nesse episódio. Quando Ernest chama a atenção dele, o cara põe a mão na cabeça dela e fala que tá ouvindo, mas isso deixa ela vermelhinha igual um tomate e por reflexo tenta acertar ele com a espada. Porém Blade desvia do ataque com um pulo e vemos que o ataque foi suficiente para danificar uma parte do muro à distância. De repente, uma garota mais reservada de cabelo azul avisa que o instrutor tá chamando. Blade se apresenta como sempre, porém a garota permanece calada. Ernest tenta incentivar a menina a responder, mas ela fala com Blade se apresentando como Sophie. A ruiva então chama o instrutor e avisa que quer testar o poder do aluno novo. Isso não estava no plano de aula, mas a mina é tão assustadora quando tenta intimidar que o homem permite. Blade fica com uma espada na mão de frente para uma armadura que ele reconhece que é feita de metal mágico.
mágico. A Ruiva fala que todos os alunos avançados conseguem no mínimo cortar o objeto e se ele não conseguir, vai estar comprovado que o cara entrou pela porta dos fundos e vai ter que sair. A mina ainda exalta a turma avançada dizendo que tá em uma dimensão diferente, então Blade tenta preparar um ataque forte o suficiente para chegar no nível da turma. Uma aura brilhante aparece em volta do garoto e os alunos reconhecem esse poder pelo nome de Dragão da Destruição. O cara faz um ataque chamado Dragon Eater que pulveriza a armadura e a onda de impacto é tão forte a ponto de danificar a roupa da Imperatriz e jogar ela para longe. Não só isso, o muro da frente fica com um buraco enorme e a espada se despedaça. Ernest ficou um trapo depois do impacto e pergunta quem o Blade realmente é, mas o garoto tenta dizer que é uma pessoa comum, confia. No intervalo, a Ruiva tá comendo sozinha quando o Blade aparece para sentar com ela. Ele tenta convidar o grupinho dos primeiros amigos, mas ninguém aceita ir sentar com eles. A Imperatriz diz que essa mesa é exclusiva para ela. Blade pergunta se ela tá sofrendo bullying, mas a mina explica que todos têm medo dela. Ao experimentar o almoço, o garoto fica maravilhado pelo sabor, apesar de ser uma comida normal. Nesse momento, a moça retira o que disse sobre ele ter entrado pela porta dos fundos, mas o garoto nem se lembrava disso. Ernest fica irritada com a falta de preocupação do cara, mas ele agradece por ela tê-la ajudado a fazer amigos. A mina não entende de primeira, então ele explica que os dois são amigos agora e estão até almoçando juntos. Novamente ela vira um tomate, mas fala que não deve ter problema ser amiga dele. Até os outros alunos se impressionam com essa reação da Imperatriz. No dia seguinte ela tá bem feroz nas lutas de treinamento, quando enfrenta um cara com uma lança mágica. Ela revida facilmente um ataque, derrubando o maluco bem longe. De repente a Ruiva aparece na frente dele com uma cara assustadora e quase acerta ele com a espada, parando por pouco. O próximo oponente é a Sophie, que luta apenas com os braceletes. Esse combate é mais equilibrado que o anterior, com as duas conseguindo atacar e defender alternadamente. No entanto, após um ataque de fogo da Ernest, Sophie se rende. O próximo é o Blade, mas antes de lutarem, ele questiona por que ele tá desse jeito. De repente, a mina vê algo estranho, solta a espada e cai inconsciente. Porém, Blade se aproxima a tempo para segurar ela. Na enfermaria, a doutora fala que não há nada a ser feito. Blade quer que ajudem ela como ajudaram a ele. Porém, a mulher fala que pode curar todo tipo de doença ou ferimentos, mas magias e maldições não são a área dela, ou seja, a Ruiva tá amaldiçoada. Depois que ela acorda, Blade conta o que aconteceu. No entanto, ao dizer que foi difícil carregar ela, a mina fica brava porque parece que ele tá falando do peso dela. A doutora fala pra ela descansar mais um pouco, só que ela fala que já tá melhor e confronta a mulher que não quer deixá-la sair. Só quando Blade pede, explicando que a garota tá melhor e que ele fica de olho nela, a mulher acaba cedendo. No corredor, a Imperatriz se adianta, falando que consegue andar sozinha. Blade fala que ela pode contar com ele, pois são amigos, mas Ernest só fala pra ele não contar pra ninguém o que ouviu na enfermaria. À noite, em uma sala de treinamento tecnológico, o garoto se vê de frente a todos os robôs de treinamento destruídos. Aparentemente foi ele que pegou pesado. Ao acessar uma sala mais restrita, Blade vai até um computador e pesquisa os dados da academia, onde encontra informações sobre a espada da Ernest. É uma espada demoníaca chamada Asmodeus. Um último robô de treinamento aparece de repente, mas o garoto destrói ele facilmente. Com essa informação, Blade vai até a Imperatriz e chama ela para conversar, revelando que sabe do segredo da espada dela. No muro da escola, ele fala que a lâmina tem vida própria e dá ao usuário um grande poder, porém Ernest ainda não é a proprietária da espada. A Ruiva começa a contar que quando tinha 6 anos encostou na espada amaldiçoada da família Flame, sem saber disso. A vontade da espada tentou tomar seu corpo e fluiu através da menina em busca de sangue e carne ficina. Desde então ela tenta conter esses impulsos e sempre que baixa a guarda consegue ouvir a voz do Asmodeus implorando para deixá-lo cortar e queimar. Blade reconhece que o demônio ainda não tomou controle. Tem uma forma da mina se firmar como portadora da espada, mas ela tem medo de tentar e fracassar, soltando um demônio no mundo. Blade fala que vai ficar tudo bem, pois se algo acontecer ele lida com isso. Ao olharem pro muro destruído, Ernest reconhece que o garoto é realmente capaz. Sendo assim, ela decide tentar tomar controle da espada. A mina invoca o poder do demônio e desafia ele. Uma torre de chama gigante aparece em volta da garota, que recebe uma imagem mental do demônio Asmodeus em uma forma gigante e acorrentado. Ele diz que é a chama, o poder e a violência, mas a garota não tem medo de enfrentá-lo. Enquanto isso, no mundo físico, o fogo vira um espírito feminino com sede de destruição, mas quando avança pra cima do Blade, o cara derrota o bicho com um só soquinho. Ernest, por sua vez, invoca uma espada dourada pra enfrentar o demônio. Asmodeus concentra o Ki e solta um Kamehameha na direção da mina, só que o poder da espada bate de frente, enquanto lá fora a torre de fogo fica ainda maior, jogando a mina pra fora inconsciente. Blade pega ela no colo antes que ela caia no chão. Depois disso, a Ruiva aparece na escola cumprimentando os outros alunos e agora ela usa um penteado diferente com um enfeite no cabelo. Todo mundo tá impressionado pela Imperatriz, que sempre mostrou uma aparência dominante e tá agora mais sorridente e até um pouco fofa. Durante o treinamento, Blade ajuda alguns colegas
colegas numa luta simulada, ou melhor, na tentativa de uma luta, já que o cara é tão ágil que nenhum deles consegue acertar ele. Ernest, ao ver essa cena, repreende o cara, falando pra ele pelo menos sacar a espada, e não desrespeitar os oponentes olhando pro lado durante a luta. É só nesse momento que ele percebe que tem algo diferente na ruiva. Ela ficou um pouco envergonhada, mas espera ele dizer o que percebeu, enquanto o loiro da lança mágica, chamado Leonard, também dá uns toques pra ele falar logo. Tanto Ernest quanto Leonard esperam que o garoto diga, porém ele fala que não sabe, decepcionando os dois. O loiro fala que ele deveria perceber quando uma dama muda o corte de cabelo. Aproveitando o momento, a ruiva manda Blade ajudar com a situação de uma garota. Ela quer que ele ajude a Sophie. Acontece que essa menina tem alguns problemas sociais. Ela costuma ficar sozinha e obedece a qualquer ordem que alguém der pra ela. Ernest conta que nunca viu a Sophie tomar alguma ação por conta própria. No entanto, ela cumprimentou Blade no outro dia, e isso foi realmente uma surpresa. Blade vai até a garota e se apresenta, mas Sophie diz que já sabe quem ele é. O cara conta que a Ernest pediu pra ele observar o treinamento dela, então Sophie pergunta se foi uma ordem. Blade tenta explicar que foi só um pedido, mas que na real ele tá ali pra tentar ajudar. Sobre o treino, a garota fala que só consegue usar os punhos, pois foi só isso que ensinaram pra ela. Então Blade decide ensinar outras formas de lutar. Novamente, a menina pergunta se é uma ordem, mas ele diz que só quer tentar ajudar porque são amigos, porém não quer obrigar ela a fazer nada. Mesmo não sendo uma ordem, a garota não acha ruim e concorda em tentar. Porém é nessa hora que o instrutor avisa que acabou o treinamento prático. Blade reclama pois tinha acabado de começar, mas a Ernest fala que isso é porque ele ficou enrolando. Mais tarde a dupla começa a treinar e vemos que a Sophie mal consegue abrir um corte na armadura mágica com a espada. Blade começa a explicar sobre concentrar o espírito de combate na espada. Ele fala que como ela não tem problema em canalizar esse espírito nos punhos, a garota deve pensar na espada como uma extensão do próprio corpo. Ele faz uma demonstração deixando a lâmina com uma aura dourada e passando suavemente a espada na armadura enquanto corta como se fosse manteiga. Aparentemente Sophie entendeu e depois de um tempo ela consegue fazer a canalização e destrói várias armaduras com essa nova técnica. Blade reconhece que a garota aprende rápido e acha que é o suficiente por enquanto ela conseguir manusear a espada dessa forma. Ao encerrar o treinamento, Sophie pergunta se já tá melhor que a Ernest, então o cara admite que não vai ser fácil chegar no nível dela. Do nada, Sophie faz uma demonstração depois de jogar a espada de volta pro Blade. Ela derruba ele facilmente no chão, imobilizando o cara com essa técnica precisa, mostrando que é muito mais eficiente sem a espada. O garoto confirma que é mais eficiente e reclama que não consegue se mover, então a menina diz que essa não seria uma boa posição se o adversário pudesse se mover à vontade. Antes de se despedirem, Sophie fala que vai querer que ele ensine mais coisas pra ela no dia seguinte. De manhã, o diretor conversa com o Blade e pergunta como tá a vida escolar. O garoto conta que já fez alguns amigos, então o diretor fica aliviado, falando que como o Blade atua como herói desde quando tinha 3 anos de idade, deve ser realmente muito difícil fazer amigos. O garoto fica um pouco irritado com a forma que o diretor falou, mas o homem realmente acha isso uma boa notícia. Ele pergunta quem é esse amigo do Blade, só que o rapaz diz que são mais de uma pessoa, sendo que a mais recente é a Sophie. O diretor revela que já sabia que o Blade se interessaria por ela, e comenta sobre o quanto essa garota é forte. Ele fala que mesmo assim, Sophie ainda é incompleta porque ainda não supera o Blade. Quando o garoto pergunta do que ele tá falando, o diretor diz que pensou que ele fez amizade com a Sophie justamente por saber do segredo sobre o projeto de herói artificial. No entanto, Blade realmente não sabe do que ele tá falando. O diretor então explica que a premissa desse projeto era que se um grande herói como Blade é capaz de existir, deveria ser possível criar outro igual a ele. Foi a ideia proposta por um certo grupo que tinha um conhecimento proibido que foi perdido. Eles pegaram uma humana com uma certa compatibilidade e tentaram manifestar de forma artificial os poderes do grande herói. Como se isso não bastasse, fizeram clones da humana original para realizar vários tipos de experimentos e ajustes. Com Blade um pouco confuso, o diretor explica que o nome verdadeiro da Sophie é Sophitia Fento. A palavra Fento significa 12, ou seja, a Sophie que Blade conhece é o 12º clone da humana original chamada Sophitia. Sendo um experimento, a coitada acabou sendo tratada como objeto por muito tempo. Horrorizado com essas informações, Blade questiona a conduta do diretor, mas o homem explica que não teve envolvimento nisso e que já acabou com aquela organização. Ele continua contando que quando disse pra Sophie que ela estava livre, a menina só perguntava se isso era uma ordem, e continua assim até agora. Do nada, o Blade sai correndo da sala do diretor, e no corredor da escola ele pensa sobre o fato dela ter sido desprovida de uma vida normal, só porque queriam criar um grande herói. Com isso, o garoto se sente culpado, pois se ele não existisse, nada disso teria acontecido. Então ele decide ajudar Sophie a recuperar uma vida normal. O problema é que Blade também não sabe o que é normal. Sendo assim, o cara vai até a enfermaria para perguntar o que é ser normal e que tipo de coisas as crianças da idade dele fazem. A doutora pensa que o garoto está interessado em certas coisas e se dispõe a ensinar tudo o que ele precisa saber sobre o vigor da juventude. Ainda bem que o Blade não entende a malícia dela e só decide descobrir o que é a juventude. Ele pergunta o significado de juventude pro Leonard, que fala sobre amor. Em seguida, o cara pergunta para umas meninas o que é o amor e o que
se faz quando se ama. Uma delas fica envergonhada e fala que as pessoas fazem coisas como saírem juntas. O cara entende que ela tá falando de encontros e sai correndo pra perguntar sobre isso pra Ernest. Ela também fica completamente constrangida, mas o cara implora por uma explicação. A ruiva fala que os casais passam tempo juntos conversando e andando por aí, mas como entendeu errado as intenções do Blade, ela tenta explicar que eles ainda não chegaram nesse nível, e é cedo pra um encontro, só que o cara nem tava ouvindo e já sai correndo de novo. No dia seguinte ele organiza um encontro com a Sophie, e é tão organizado que foi planejado praticamente cada minuto do encontro. Blade vai lendo a lista de coisas que ele tem pra fazer, enquanto a Ernest e outras minas estão seguindo os dois pra bisbilhotar. O problema do planejamento é que eles já estão meio atrasados, então Sophie se adianta e fala pra começarem logo. A ruiva fica enciumada a ver os dois andando de braços dados, mas uma das novas amigas diz que isso é normal. Quando o suposto casal chega em uma casa de jogos, eles decidem testar o brinquedo de socos, enquanto Ernest e as outras sabem que isso pode dar algum problema. Infelizmente já é tarde, e os dois jovens acabam quebrando a máquina como se não fosse nada. As meninas então pedem desculpas pro dono da loja enquanto o casal vai embora. A ruiva fala que pode pôr isso na conta da academia Rosewood. Depois disso, a dupla vai para outro local para tomarem juntos uma bebida de canudinho duplo. Como conseguiram acompanhar o cronograma, ainda falta 1 minuto para beber, porém quando a garota fala que tá com sede, o cara fala que tá tudo bem. O problema é a dificuldade para beberem o líquido, então a Sophie manda ele se aproximar um pouco mais. Só que quando os rostos se encostam, o garoto se espanta e acaba caindo. Ele não sabe direito o que tá acontecendo, mas o coração tá muito acelerado. Mesmo assim, Blade volta para tomar a bebida com a garota, tentando controlar o coração. Enquanto isso, Ernest tá achando muito impróprio esses dois com as bochechas se tocando. Ao checar o próximo passo do encontro, Blade percebe que já estão atrasados de novo, só que a Sophie sugere que eles peguem um atalho, então os dois correm rapidamente e sobem na parede de uma construção de forma sincronizada. Do ar, eles ajustam a direção e vão pulando entre as construções da cidade, deixando um rastro de destruição por onde passam. À noite, eles ficam sentados perto de uma fonte lendária. A menina fala que se divertiu e pergunta por que ele tá fazendo isso por ela. Blade responde que é porque eles são amigos. Isso faz a garota lembrar que uma vez disseram pra ela que os amigos não guardam segredo uns dos outros, e tem algo que ela não contou pro Blade. Já que são amigos, Sophie tem algo pra contar pra ele. Sem saber que o cara já sabe de tudo, ela conta que não é uma humana comum, e sim uma cobaia incompleta criada pra ser um herói artificial. Deram pra ela uma coisa que era chamada de poderes artificiais do grande herói. A mina faz uma demonstração expondo a aura primeiro e depois fazendo o metal de um corrimão ficar completamente deformado. Ela explica que os poderes do grande herói podem alterar as leis da física, porém, enquanto usa o metal para se erguer no ar, Sophie conta que não tem o controle completo. Usando a manipulação da gravidade, ela pousa no chão, abrindo uma pequena cratera. A mina fala que tentou aumentar o peso do próprio corpo em 1000 vezes, mas em vez disso, acabou aumentando em 10.000. Quando o garoto se levanta, ela mostra uma habilidade ainda mais impressionante. A menina simplesmente para o tempo. Em seguida, Sophie explica que só consegue manifestar os poderes artificiais do grande herói por apenas 10 segundos. Ela até sabe que tem o nome Sophitia Fento, sendo o 12º clone da Sophitia original. Basicamente, ela é o último modelo do projeto de grande herói artificial, o único sucesso desse projeto, mas com algumas ressalvas. Com isso, Blade decide que também não vai manter segredos e conta que ele é o que chamam de grande herói. Na verdade, ele era chamado assim no passado, mas agora não pode mais usar esses poderes. Ao escutar isso, Sophie revela que alguma coisa nele parecia familiar. Blade pede desculpas e fala que se ela quiser pode odiá-lo. A menina pergunta o motivo e o cara explica que ele é o motivo dela ter esses poderes amaldiçoados. Sophie questiona sobre serem amaldiçoados, então Blade fala que esse poder é uma maldição, já que ele nunca pediu pra ser o grande herói, mas como disseram que ele poderia salvar todo mundo, o cara não teve escolha. Os poderes se manifestaram aos 3 anos de idade e desde essa época tudo o que ele fez foi lutar o tempo todo, ficando perto de bater as botas várias vezes. O garoto se fortalecia, mas ainda assim não tinha como salvar todo mundo sempre. Quando ele não conseguia salvar alguém, os outros se irritavam muito, pois o herói devia ser capaz de salvar todo mundo. Ele termina a história perguntando o que é ser um herói. Sophie então volta a se aproximar do Blade para dizer que mesmo sem ter escolhido, ele era o grande herói. Ela conta que depois de ser resgatada pelo rei, ela partiu em uma jornada para se descobrir. Foi quando encontrou pessoas que tinham sido salvas pelo grande herói. A garota passou por muitas cidades que foram salvas. Por fim, Sophie fala que o Blade deveria sentir orgulho. Se ele não conseguir, tudo bem, mas ela mesma se orgulha de ter sido criada para ser um grande herói artificial e ainda tem vontade de ser como o Blade. Depois de ouvir isso, o garoto lembra de tudo que passou até agora e acaba decidindo não deixar mais o seu passado como grande herói incomodá-lo. A garota aprova a decisão e fala que a identidade dele como grande herói pode ser mantida em segredo. Então isso se torna uma promessa entre esses dois jovens. Certo dia no refeitório, Blade come rapidamente e a Ernest percebe que ficou comida em volta da boca dele. Sophie não perde tempo e usa um lencinho para limpar. Isso deixa Ernest constrangido e com ciúmes, mas Blade fala que foi ela que avisou. De repente, as amigas da Imperatriz e outros 2 alunos aparecem para sentar junto
junto com eles na mesa. Uma das meninas pergunta o que Blade achou da roupa e Ernest explica que esses 4 alunos passaram para a classe avançada e por isso podem se vestir como quiserem, sem ficarem usando o uniforme da escola. A menina retoma a pergunta e o cara fala que ela deve estar com frio usando essa roupa de verão. Nesse momento, Leonard aparece para se apresentar para as meninas. Ele se mostra encantado pela beleza delas. Uma das garotas até fica interessada, pois acha ele bem bonito, mas o loiro fala que ama todas as mulheres igualmente e não pode se permitir ficar presa a uma só. Ernest interrompe o discurso do mulherengo e comenta que ouviu dizer que o diretor vai trazer uma fera mágica para a escola. Os novatos da turma avançada ficam receosos, achando que vão ter que enfrentar a fera como parte do treinamento, e isso pode ser muito complicado. Porém, o Blade acha que isso não parece ser ideia daquele velhote. A ruiva repreende o cara por chamar o rei de velhote, sendo tão desrespeitoso. De repente, um terremoto começa e todos os alunos ficam alerta. Ninguém sabe o que é ainda, então o grupo decide agir. Os guardas tentam defender a escola de um dragão gigante, mas não estão conseguindo muito resultado. Quando os alunos chegam no local, Blade logo avança para perto da criatura com um prato de comida na mão. O dragão começa a rugir e a Ernest se prepara para agir, mas Sophia não deixa. O que Blade faz é pular e dar um golpe de leve na cabeça do bicho, derrubando ele de uma vez. Todos ficam impressionados, mas Blade explica que esse é um dragão filhote. Como acha que a criatura tá com fome, ele joga o prato inteiro pro dragão comer. Porém, o bicho cospe fogo literalmente porque a comida é apimentada. Os outros alunos ainda estão impressionados por ele ter derrotado o monstro sem nem precisar usar alguma arma. Blade tenta convencer a todos de que isso é normal, mas ninguém cai nessa. Ele até explica que esse não é nem um Great Dragon ou Ancient Dragon, então não é tão difícil de derrotar com um golpe. Todos se afastam quando o dragão levanta o olhar. O bicho começa a brilhar e se transforma em uma menina loira que agarra o Blade chamando ele de pai. Primeiro ele não sabe o que tá acontecendo, mas promete procurar os pais dela depois. No momento ele quer encontrar o dragão que tava bem ali. Ernest avisa que o dragão encolheu e virou essa garotinha, mas o garoto diz que isso não é possível. Ele tenta pedir silêncio pra criança, que fala que já que ele insiste, ela tá disposta a ficar calada. O garoto ainda tá procurando o dragão, que Ernest já explicou que era essa menina, porém só quando a Sophie confirma que também viu a transformação, o cara passa a acreditar na história. Obviamente, a ruiva enciumada questiona por que ele só acreditou quando a Sophie falou, porém a menina dragão volta a falar, se gabando por ter ficado quieta por 10 segundos inteiros, só porque ele pediu. Blade não sabe por que ela tá chamando ele de pai, e ela conta que aquele soco que ele deu foi incrível e que não esperava menos do próprio pai. Ela então começa a pedir de forma insistente pra brincar com ele. Mais tarde no banho, Blade ajuda a limpar a criaturinha e dá pra ela o nome de Kushulain, em homenagem a um cavaleiro dedicado que era muito forte e sempre cumpria suas promessas. A menina dragão confirma que vai sempre manter a palavra, pois os dragões sempre mantêm seus juramentos. Nesse momento, Ernest bate na porta e já vai entrando sem esperar resposta, mas fica com vergonha pois não sabia que ele estava tomando banho. Ela conta o que descobriu: dragões e outras feras mágicas, quando são derrotados, ainda mantêm um fragmento da alma como um aglomerado de conhecimento. Quando essa alma reencarna, ela pode imitar a forma do ser mais forte que a derrotou. Isso significa que nesse caso, um humano deve ter sido capaz de derrotar o dragão, mas Ernest diz que poucos humanos conseguiriam fazer algo do tipo. Quando Ernest percebe que a Kushulain também estava nesse local, ela repreende fortemente o Blade, chamando ele de indecente. No dia seguinte, é o garoto que alimenta ela, como se fosse mesmo uma filha. Outra menina, chamada Claire, tenta dar comida pra ela, mas Kushulain fica brava e fala que não vai ser amiga de humanos fracotes. Ela também começa a falar das obrigações de Blade como pai e fala que é ruim ele ficar olhando pro corpo de mulheres adultas e sai andando depois disso. Ao escutarem essa conversa, as moças da mesa julgam Blade como desprezível. Na hora do treino, a punição é que ele não pode se juntar com os veteranos da turma avançada, porém quando a menina dragão aparece, ele chama ela pra treinar com ele. Kushulain fala que não precisa de treino, mas pode fazer isso já que ele insiste. Nessa hora também aparecem os novatos da turma avançada, dizendo que foram orientados a pedir ajuda pra ele. Uma das garotas diz que estava pensando em se especializar pra ser uma espiã, então Blade direciona ela pra treinar com Sophie. Antes de começar o treino com os 3 restantes, Blade volta a falar com a menina dragão, mas ela desapareceu. Mais tarde, Kushulain tá andando por aí quando encontra outros alunos treinando. Eles até chamam a garota pra se juntar, mas ela não acha que alguém seja páreo, então sai correndo até esbarrar no Blade. Kushulain avisa que tá com fome, então ele chama ela pra comer um pouco de curry. De noite, quando a garota tá dormindo, Ernest chama na porta de Blade e eles param pra conversar. O cara explica que os dragões são atormentados pelos pais assim que nascem, então o filhote já descobre que algo mais forte que ele existe e começa a tratá-lo como pai. Por isso a Kushulain, que viveu sozinha desde que nasceu, começou a achar que o Blade era seu pai depois daquele golpe dele. Ernest fala que ele não pode ficar fingindo pra sempre, mas Blade pensa que se não agir como pai, a garota dragão realmente vai ficar sozinha e a ruiva sabe bem como dói a solidão. Nesse momento é revelado que a Sophie também estava ali, só que escondida. As duas garotas estavam preocupadas com o Blade, mas ele tem certeza que vai dar tudo certo em relação a Kushulain. Sophie então vai embora e a ruiva também decide partir para não levantar rumores maliciosos. Quando o cara volta pro quarto, a menina dragão não tá mais lá, porém a janela tá aberta e ele segue
o rastro até o telhado, onde encontra Kuchulain sentado olhando para as duas luas. A garota fala que isso deixa ela calma. Ela compara a lua maior com o pai e a lua menor com o filho e fala que é por isso que elas estão sempre juntas. Kuchulain também conta que sempre olhava para elas quando estava sozinha. Blade sabe que no fundo ela quer fazer amigos, porém a menina dragão diz que os dragões são muito mais fortes que os humanos, tanto fisicamente quanto mentalmente. Portanto, eles não fazem bandos e acabam vivendo e morrendo sozinhos. Ou seja, ela não acha que precisa de amigos, só precisa do pai. Depois dessa conversa, eles observam as luas juntos. No dia seguinte, Blade fala com o rei sobre a Kuchulain, que deveria estar na sala do diretor. Porém, quando o homem estava tratando ela de forma infantil, a menina ficou brava e saiu. O garoto chama o rei de inútil por não servir nem para ser babá, mas o homem não acha ruim ser repreendido, já que isso nunca acontece com ele por ser a majestade. Blade volta pro dormitório sem ter encontrado a menina dragão ainda, mas escuta a voz dela quando se aproxima do quarto. Kuchulain tá brincando com os bonequinhos, fingindo que um é o Blade e o outro é a Ernest. A brincadeira encena uma situação em que Blade estaria repreendendo a Imperatriz por machucar os amiguinhos. O cara percebe que a menina imita muito mal a personalidade deles, mas consegue identificar alguns dos personagens na brincadeira, principalmente o Leonard, que a menina imita falando que ama todas as mulheres igualmente. Blade conclui que a Kuchulain é muito boa em observar os outros, tem muito mais brinquedos espalhados e ela começa a fazer a interação entre vários deles, falando o nome de praticamente todos os alunos da escola e concluindo uma cena em que Blade falaria que a filha tem 108 amigos. Ao ver esse momento de solidão da menina dragão, o cara sai andando e passa pela Ernest, sem nem falar com ela. De repente, a ruiva escuta um barulho de batida e vai lá ver, quando encontra o Blade batendo a cabeça na parede. Os outros alunos do dormitório também aparecem nesse momento para ver o que tá acontecendo. Em um local mais isolado, o cara explica que a Kuchulain precisa de amigos, mas não é possível por causa do instinto dela. Acontece que dragões não reconhecem ninguém mais fraco que eles como iguais, então pra menina dragão reconhecer algum deles como amigo, eles precisam derrotar ela. Não adianta nada apenas o Blade conseguir bater de frente, já que não pode ser o amigo dela. Ernest conclui que realmente não tem nada que o Blade possa fazer, então ele deveria confiar em outras pessoas, pois não tem como resolver tudo sozinho. A garota lembra que pediu ajuda dele quando precisou e nem faz muito tempo, então é injusto ela ter dependido dele e agora ele não fazer o mesmo. Ernest fala que isso é muita arrogância e aconselha ele a pedir ajuda de uma vez pra ela e pra todos os outros também. No dia seguinte, os dois vão até a turma dos alunos de classe baixa e isso faz todo mundo parar o treinamento, todos espantados pela presença da Imperatriz e do novato. Blade então começa a falar pedindo um favor pra todos eles. Ele quer que a galera se junte pra derrotar o dragão, mas os alunos sabem que falar é fácil. No entanto, o cara se curva e implora e a ruiva faz o mesmo, surpreendendo a todos. Em seguida, o restante da galera da classe avançada aparece pra pedir ajuda deles também. Todos estão preocupados com Kuchulain, então com tanta gente da turma avançada implorando, os alunos aceitam tentar ajudar. Sendo assim, todos os estudantes se reúnem e a Kuchulain chega na arena já na forma de dragão. O rei tá na arquibancada pronto pra assistir e encara essa situação como um tipo de treinamento prático para os alunos. A assistente pergunta se o dragão vai mesmo reconhecer a derrota contra um grupo tão grande, e o diretor responde que sim, já que pelos olhos de um dragão, os humanos são seres vivos que trabalham de forma coletiva, assim como nós não consideramos as abelhas como covardes por lutarem juntas em um enxame. Para um dragão, isso também se aplica aos humanos. O único problema pro rei é que o Blade não vai participar, pois ele queria ver o garoto lutando. Enquanto isso, o garoto fala com o dragão. Ele ficou sabendo que quando os humanos capturaram ela, a coitada foi colocada em uma armadilha para que não pudesse usar a própria força. Porém, dessa vez vai ser uma luta justa em que os humanos vão mostrar como podem ser fortes de verdade. Então Kuchulain também mostra sua força para todos. Ela levanta a cabeça e sopra um pouco de fogo, enquanto a Ernest saca a espada e se põe no comando dos outros alunos, motivando todo mundo para começar essa batalha. Nessa batalha contra os alunos da Kimberly, o dragão começa com vantagem, colocando a maioria dos estudantes para correr, enquanto derruba alguns com golpes de cauda. Quando começa a cuspir fogo, Ernest acerta um ataque flamejante da espada e volta a motivar os colegas, fazendo eles lembrarem das estratégias do treinamento. Agora todos voltam a tomar posição de combate, formando algumas paredes de escudo, mas isso não é suficiente para segurar os ataques da Kuchulain. Quando os alunos fazem disparos de flechas, Blade fica empolgado, porém o rei parece ter percebido algo. Ernest continua comandando os ataques e estratégias. Quando os alunos começam a mirar nos pontos cegos da criatura, o diretor comenta que é uma boa estratégia, mas tem um problema. Esses ataques comuns não causam nenhum dano em um dragão protegido por escamas. Essa reviravolta deixa Blade ainda mais atento. Muitos estudantes já estão feridos, então Claire começa a tratar os colegas com magia de cura. Enquanto isso, o dragão continua atacando ferozmente. Em um momento, Blade percebe que chegou a chance de contra-ataque dos estudantes. Sophie pula e acerta um soco potente na cara da Kuchulain, enquanto a Ernest usa o poder de Asmodeus para fazer um ataque flamejante. O rei percebe que os alunos causaram um pouco de dano, mas acha que o plano deles falhou. Porém, o Blade já viu que tá ocorrendo tudo como esperado. Com toda essa poeira que levantou, a criatura não tá mais enxergando nada e acaba pisando em pontos
corpos frágeis da Terra. Isso faz ela cair em um burcado gigante. O diretor acha que isso foi injusto, mas Blade conta que seria uma armadilha injusta se tivesse sido preparada antes. Só que não é esse o caso, já que o Leonard começou a cavar quando a batalha já tinha começado. E tudo até agora tinha sido apenas para ganhar tempo. De qualquer forma, isso não é suficiente para derrotar esse dragão, mas os alunos ainda não perderam o foco. Mesmo caída, Kuchulain continua atacando com fogo. Quando Ernest prepara o próximo ataque, a espada Asmodeus começa a dar umas vaciladas por estar sendo usada demais. Só que a garota manda o demônio deixar de ser um fracote. Ela também orienta o Leonard a atacar e o loiro usa a função giratória da lança, mas isso não é suficiente para causar dano no dragão e o cara é jogado para longe. Por sorte, ele ainda tá muito bem. Kuchulain começa a subir voando, então Ernest pula para mais um ataque de fogo com Asmodeus, que ainda tá tentando se segurar nos ataques. A próxima é a Sophie, que vem de cima para acertar mais um golpe muito potente, derrubando Kuchulain no chão com muita força. Ernest então ergue a espada e começa a exigir ainda mais poder. O demônio Asmodeus continua fraquejando, mas a mina não deixa de mostrar quem é que manda na espada agora. Até o rei se impressiona com todo esse poder, e não só apenas os poderes dela, os outros alunos começam a transmitir os próprios poderes mágicos através das mãos. Até os alunos de classe mais baixa estão todos reunidos nessa corrente mágica. Com todo esse apoio, Ernest começa a preparar um tipo de Genkidama de fogo com o poder emprestado dos colegas. Ela se prepara para usar a bola de fogo gigante, enquanto Blade espera que a Kuchulain entenda isso como o poder dos humanos. O super ataque da Ernest pega em cheio na criatura, que logo volta para a forma humana, agora exausta após o combate intenso. O problema agora é que a garota dragão acha que é uma decepção pro Blade, e que crianças fracas são abandonadas, porém o herói diz que nunca faria isso e explica que ela tá enganada, pois não é ela que é fraca, e sim os humanos que foram mais fortes. Ele então pergunta se agora ela pode ser amiga deles. Com isso, a garota começa a falar que não se importa de ser amiga desses humanos. No entanto, Blade a corrige falando que não é assim. Por fim, Kuchulain acaba pedindo para eles serem seus amigos, e é claro que todo mundo aceita. Um tempo depois, chega um novo equipamento na área de treinamento. O rei comenta que gosta de ver o crescimento dos alunos e preparou um treinamento ainda mais prático. O dispositivo que tá chegando é uma tecnologia de realidade virtual. O diretor ainda fala que isso foi feito usando uma área da magia que foi perdida há muito tempo, chamada de ciência, e ele mal pode esperar para que fique tudo pronto. Enquanto isso, no refeitório, os alunos estão muito mais próximos da Kuchulain, com a Claire tentando alimentar a garota enquanto a outra aluna, chamada Yennefer, segura ela no colo. Primeiro a Kuchulain tenta dar uma de crescida, mas logo acaba cedendo para os cuidados da Claire, que acha ela muito fofa nessa situação. Nesse momento, Blade percebe que tem algo diferente na Ernest, então vemos que a ruiva tá um pouquinho mais redonda, digamos assim. Todo mundo fica apreensivo com o que o cara pode acabar falando em seguida e mandam ele parar logo. As garotas falam que ela não mudou nada, mas o herói continua insistindo que ela mudou completamente. A situação começa a ficar tensa, então Leonard tenta dizer que a Imperatriz é maravilhosa, gorda ou magra. É claro que isso faz a garota surtar, e o pior é que o Blade percebe que foi isso mesmo que mudou e comenta que ela ficou gorda. Isso faz a garota ficar muito chateada e sair correndo. Todos concordam que o Blade foi o maior culpado, e a Yennefer diz que ele foi perfeito, sem explicar o que quer dizer. 3 dias depois, o grupo vai até o dormitório. Todos estão preocupados, pois faz 3 dias que a Ernest se trancou no quarto. Blade ainda tá confuso sobre o que ser perfeito tem a ver com isso, mas finalmente Yennefer explica que ela quis dizer que os dois não podem mais ser amigos porque ele foi um perfeito idiota. Isso deixa o cara em choque, já que ele não quer deixar de ser amigo da Imperatriz. Ele decide pedir desculpas pra ver se a garota perdoa ele, mas as outras garotas sabem que não vai adiantar nada se o cara não souber exatamente o que tá deixando a ruiva irritada, e provavelmente só vai piorar a situação. Sendo assim, todos decidem ir juntos, já que tá todo mundo preocupado com ela. Depois de baterem na porta e não serem respondidos, Yennefer decide usar uma ferramenta para abrir a fechadura. Quando eles entram no quarto, eles veem Ernest se remoendo em um canto. Parece que ela tá chorando de um jeito estranho, mas só a Kuchulain percebe o que tá acontecendo e pula pra perto da garota. Ao acenderem a luz, todos finalmente veem que a ruiva tava se empanturrando de doces. Ela fala que é tudo muito gostoso e explica que desde a luta contra a garota dragão, ela começou a sentir fome o tempo todo. Eu acho que é problema de vermes, vai saber. A mina fala que não sabia que existia tanta comida deliciosa. Quando Blade pergunta se eles deixaram de ser amigos, Ernest explica que só não queria que ele visse ela desse jeito. Com essa resposta, o garoto fica muito feliz e aliviado por ainda serem amigos. Achando que tá tudo resolvido, ele já se prepara para ir embora, mas as garotas seguram ele, pois o cara não entendeu ainda que a Imperatriz precisa de ajuda. Elas falam que ele devia falar alguma coisa gentil. O cara comenta como é legal aproveitar os doces, mas é claro que essa frase não adianta de nada. Elas então tiram Leonard não sei da onde para que ele mostre como se faz. O loiro até começa bem, dizendo que continua incansavelmente dedicada a ela, mas termina falando que não importa o quanto ela esteja gorda. Isso faz o mano levar um ataque tão forte que ele sai voando. Sem perder tempo, Blade faz sua tentativa, dizendo que isso não é algo que ela pode dar conta sozinha, então ela deve confiar nos amigos que podem ajudá-la. Isso deixa a garota emocionada e as outras veem que ele finalmente acertou em algo. Agora Ernest está determinada
ajudado a resolver esse problema. Tudo começa com um treinamento pesado, primeiro com uma corrida para queimar calorias. Blade e Kuchulain estão agindo como treinadores para ajudar a gordinha. Depois da corrida tem os agachamentos, em que a garota dragão agora dá uma de líder de torcida para apoiar a ruiva. Em seguida são os abdominais, tanto o Ernest quanto a Kuchulain fazem o exercício, mas isso tá muito difícil para a Imperatriz. O próximo são flexões, só que também tá muito complicado. Para ajudar na dieta, Claire prepara um almoço com bem poucas calorias para ela, então a coitada sabe que vai ficar com fome, mas fazer o que? Depois a garota passa um tempo na sauna tentando relaxar, mas o local tá muito quente. Ao sair ela já encontra as outras garotas esperando com uma balança para medir o peso dela. A ruiva sobe no aparelho, mas tá tão pesado que quebra a base. As garotas comentam que em vez de emagrecer ela parece que ficou mais pesada ainda. Preocupado, Blade aparece por cima do muro para perguntar como elas estão, mas como esse é o vestiário feminino, elas acertam o cara com uma tigela. Caído no chão, ele tem um surto sobre ser um herói ou ser uma pessoa comum. Enquanto isso, a coitada da Imperatriz tá triste, mas as outras garotas teorizam que ela deve ter ganhado alguns músculos com o treino, por isso o peso não diminuiu ainda. Claire pensa que seria bom ter uma forma de aumentar o metabolismo dela. No dia seguinte, Ernest decide experimentar algo mais drástico. Ela conta apenas com a ajuda do Blade e vai com ele até o local de testes número 2, que é protegido por uma poderosa barreira mágica. Então, se falharem no que ela tá tentando, não vai ter riscos. A mina saca a espada e pede pro cara elogiar ela caso consiga emagrecer, então Blade concorda. Ela fala que conta com ele se algo acontecer, então começa um pronunciamento mágico para conjurar o poder da espada, de forma que seu corpo seja usado como fonte de energia. As chamas envolvem a garota por um tempo até formar uma torre de fogo gigantesca. As outras garotas chegam no local preocupadas, mas Blade fala para confiarem na Imperatriz. De repente, a ruiva sofre uma transformação e fica com uma forma de demônio. Ela fala que tá muito quente, mas parece que funcionou, e realmente com essa forma ela parece mais magra. O demônio Asmodeus começa a falar também. Ele diz que nenhum dos ancestrais dela conseguiu alcançar essa forma. Quando o Kuchulain pergunta o que aconteceu com o corpo da garota, a voz do demônio conta que a carne que sucumbiu foi transformada em chamas pelas mãos dele. Essa forma é um corpo imortal, imune a ataques físicos. Agora Asmodeus quer um inimigo que seja digno de enfrentar esse poder, um inimigo que ele possa queimar. Porém a Ernest diz que tudo que ela quer queimar é a gordura. O demônio fica confuso, mas a mina conta que só fez tudo isso por causa da dieta, já que sabe que tá gastando bastante energia. Asmodeus confirma que realmente o ponto negativo dessa forma demoníaca é a grande quantidade de energia consumida, que para manter a transformação precisa de 1 milhão de calorias por hora. Essa informação deixa a garota muito alegre por conseguir queimar toda a gordura de uma vez. O problema é que agora ela chega no limite e fica com fome, só que nessa forma ela entra em um modo de fera, com vontade de comer os companheiros, no sentido gastronômico. Ela avança pra cima da Claire, então Blade prepara o ataque de banimento do demônio, mas a versão que usa apenas o deslocamento de ar. Só isso já é suficiente para salvar a vida da garota. Ela acorda nos braços do herói, que elogia o ótimo trabalho que ela fez. O problema é que depois disso, o Ernest e Kuchulain são pegas juntas comendo todos os doces em segredo, e a ruiva voltou a engordar. Ela fala que vai emagrecer logo se virar o demônio de chamas, mas os outros concordam que isso é uma desculpa pros fracos. Enquanto isso, Kuchulain aproveita com gosto essa nova dieta. Certo dia vemos Blade no consultório, onde a doutora fala que ele tá tendo progresso e chegou a 30%, mas isso significa que se ele chegar a usar 30% do poder, vai acabar indo de base. Depois disso, Blade encontra Claire nos corredores da escola. Ela apresenta pra ele uma menina muito tímida, chamada Maria. Blade lembra que ela tava no esquadrão de magia na luta contra Kuchulain, e cita que a mina tropeçou várias vezes e até disparou uma bola de fogo na direção errada. Procurando uma palavra pra isso, o garoto acaba chamando ela de destrambelhada. Apesar de estar sendo praticamente insultada, a garota até concorda que é bem desastrada mesmo. No entanto, a Maria queria fazer um pedido pro Blade. Ela quer que ele elimine ela, mas não é tão louco quanto parece. Com todos reunidos no refeitório, ela explica que quer que o Blade a elimine caso ela perca o controle. A verdade é que Maria não é humana. Nesse momento, Blade reconhece que ela é um demônio da noite. A menina explica que existe uma fera mágica com poderes assustadores dentro dela. Enquanto tenta explicar, ela acaba quebrando uma xícara sem querer e evaporando todo o líquido. Mas isso serve de exemplo para explicar que esse tipo de coisa acontece quando ela não consegue controlar a própria força. Até agora ela manteve sob controle, mas desde a luta contra o dragão, a garota não consegue mais controlar completamente. Claire então conta que elas duas estudaram na mesma escola antes de entrarem nessa academia. Depois disso, Maria conta que perdeu os pais há um tempo e não tem pra onde ir se sair da academia. Com a garota chorando, Blade também fala que não tem os pais. Sophie e Yennefer também compartilham dessa ausência, e logo todos os alunos da mesa se dispõem a ajudar a garota. Eles vão pra arena de treinamento com uma barreira de proteção mágica no nível máximo. A ideia do Blade é que a Maria pare de segurar os poderes e libere tudo de uma vez, assim como foi feito quando ele ajudou a Ernest. Maria fica insegura de fazer isso, mas a ruiva consegue acalmar ela, apesar de falar que o método do Blade é meio idiota e isso gerar uma pequena discussão. Por fim, a garota
garota acaba colocando a fé nos amigos. Ela então tira os braceletes e caneleiras, dizendo que cada um desses itens limita o poder dela pela metade. Como são 4 selos, isso já diminui seu poder em 16 vezes. Porém ainda tem um pingente que é o selo mais poderoso, limitando o poder a 1/10. Ou seja, com tudo combinado, ela tinha o poder reduzido em 160 vezes. Preocupada, Ernest se aproxima, mas quando o último selo é quebrado, o poder da garota gera uma ventania muito forte. Blade fala pra ela acreditar nos amigos, então ela finalmente libera o poder total, se transformando em uma mulher com aparência demoníaca, e o garoto chama ela de Rei Demônio. A mulher dá uma risada de vilã e faz um discurso dizendo que o Rei Demônio renasceu. Logo a Ernest invoca o poder do Asmodeus para se transformar e atacar a Mulher Demônio, porém ele é derrotada no primeiro ataque. Leonard também é derrotado facilmente, então Sophie e Kuchulain entram em ação. A Sophie agarra a oponente e usa o poder de gravidade suprema para prender ela no chão, enquanto a Kuchulain prepara uma rajada de fogo poderosa. Só que a Mulher Demônio absorve o ataque completamente, condensando em uma pequena esfera que ela joga de volta, derrotando assim o dragão. Como sobrou apenas o Blade, ele faz o primeiro ataque, mas não causa nenhum dano. A vilã entende que ele tá tentando capturar o Rei Demônio com vida e manda ele enfrentá-la a sério para não ser abatido. Com uma rajada de vento, o garoto é jogado contra a barreira mágica, mas logo ele volta ao chão e tenta vários ataques com a espada, só que nenhum deles é efetivo. Agora é a vez da Mulher Demônio atacar. Ela faz uma rajada de energia avermelhada que o Blade defende com a espada, mas isso faz a lâmina quebrar. Ernest então entrega a espada aos Asmodeus pro cara usar. O demônio da espada não gosta disso, mas como é a vontade da sua mestra, ele considera um contrato limitado. Com a intenção de acabar essa luta com só mais um golpe, Blade concentra a própria energia, girando uma aura em volta do seu corpo e da espada. Asmodeus fica com um pouco de medo, mas Blade não vai parar agora. Ele invoca o poder do Asmodeus e faz um ataque poderoso. A vilã defende com uma barreira mágica e até elogia o poder do cara, mas parece confiante no próprio poder. No entanto, a barreira começa a quebrar, então ela pergunta quem é esse cara. Blade responde que por enquanto ele é só uma pessoa normal e termina o ataque, de forma tão poderosa que até a barreira da arena se quebra completamente. Depois disso, o cara acaba caindo inconsciente. Ele acorda na enfermaria e a doutora fica muito feliz por ele ter acordado, mostrando que estava muito preocupada com ele. Ela conta que se não tivesse chegado a tempo, ele teria partido dessa pra melhor. Com a mulher chorando, Blade pede desculpa e pergunta sobre os outros alunos. A doutora fala que estão todos bem. Vemos então Maria andando pela escola e sendo cumprimentada por várias pessoas. Ela parece mais confiante e ainda tá com alguns traços demoníacos. Blade fala com ela e a garota quase acaba revelando que ele é o grande herói, sendo que essa identidade é a fraqueza dele. Quando Blade chama ela de Maria, a garota fala que Maria é uma personalidade diferente. Por enquanto, essa personalidade demoníaca não tem um nome, mas os outros ficam chamando ela de Mao. Na diretoria, o rei confirma que foi ele quem aceitou a Maria na escola, já ciente da identidade dela. A mãe da Maria era humana, mas o pai era o Rei Demônio. Lá fora, o grupo conversa sobre as duas personalidades diferentes e comentam sobre o fato da Maria não ter voltado até agora, com medo de que essa personalidade se perca para sempre. À noite, Mao vai até o quarto do Blade na intenção de levar ele para conversar. Alguém tinha falado para ela que isso seria um encontro e apesar do Blade ter algumas regras sobre horários de encontro, a mina pega ele e sai voando. Durante esse passeio pelos ares, Blade vê que ela não parece saber muita coisa e pergunta qual seria a idade dessa personalidade. Mao responde que começou a ganhar consciência há cerca de 5 anos, mas já avisa que para as feras mágicas a idade não importa. Ela leva ele para um telhado enquanto fala que como uma donzela não gosta de ser tratada como criança. Mao também fala que o motivo de continuar nessa escola, mesmo depois de ter se libertado, é o próprio Blade, que é o grande herói. Acontece que uma fera mágica tende a buscar pela força, mas a garota não sabe ainda o que tá deixando ela presa ao Blade, já que ele tá mais fraco desde a luta contra o Rei Demônio. No momento pra ela, nem valeria a pena abater o grande herói por causa da falta de poder dele, mas a mina tá decidida a só sair desse lugar depois que eliminar ele. De certa forma, a garota demônio imagina que sente algum tipo de atração por ele. É só uma hipótese, mas ela gostaria de testar. Então a mina pergunta se ele não quer ser o par dela. O problema é que nenhum dos dois sabe direito o que é isso. Pro Blade, o mais fácil seria eles irem pra arena de treinamento e lutarem até ficarem satisfeitos. Porém, Mao relembra que ele não tá em condições de lutar. Além disso, ela não consegue tirar o pendente por vontade própria, pois a consciência da Maria dentro dela iria resistir. Blade então pergunta o que aconteceu com a Maria, e Mao responde que ela tá se escondendo no fundo do coração. Apesar de não parecer ter algumas sombras no coração da menina, ela foi desprezada e temida pelos humanos, e foi ruim pra Maria ter sido obrigada a viver escondida com a mãe. A mulher até acreditava que o pai dela iria retornar, mas a garota não conseguia acreditar nisso. Tudo piorou quando a mãe dela se foi. Com o coração cheio de dúvidas, Maria se perguntava se o pai realmente amava sua mãe, e qual seria o motivo dele ter abandonado o mundo humano. Ela também se questionava se não foi ela a causa de todo o sofrimento da sua mãe, e foi assim que a Mao nasceu, pra fugir dessa dor insuportável no coração da menina, e por isso talvez a Maria não volte mais. Mao fala que contou tudo isso porque Blade é mais próximo delas do que dos humanos. Alguns dias depois, uma menina loira
loira que era amiga da Maria, chamada Elisa, conta pro grupo de alunos que fez uma pesquisa e descobriu que não tem sentido o pingente ser um objeto selador. Mesmo assim, Mao sabe que foi restringida por esse objeto, só que a loira acredita que esse seja um dispositivo de registro, algo que tem alguma mensagem guardada. Elisa fala que esse registro pode trazer a Maria de volta, mas também pode acabar fazendo a Mao desaparecer. De qualquer forma, Mao tá disposta a descobrir qual é a gravação. Quando o processo começa, Claire fala que gostaria de ser amiga da Mao, se isso não significasse ter que abandonar a Maria. Porém, a garota demônio tá de boa com isso e já imaginava que uma das duas teria que desaparecer. Elisa termina a conjuração e fala pra Mao abrir o pingente. Quando a garota faz isso, uma imagem do rei demônio aparece na frente deles. A mensagem era direcionada pra Emília, a mãe de Maria. Ele pede perdão por deixar ela pra trás, pois havia um inimigo pra ele enfrentar e não queria que ela seguisse nesse caminho sangrento. O cara também avisa sobre a gravidez da mulher, que na época ela ainda não tinha percebido. Ele conta os nomes que escolheu, que seria o Arthur se fosse macho e Maria se fosse fêmea. Ele também fala que quando a criança puder entender essa língua, a mulher deve dizer que o pai já não estava mais vivo. Enquanto isso, as consciências da Maria e da Mao se encontraram, e Mao se dispõe a reanimar a contraparte para que possam lutar pelo controle do corpo. A mensagem continua com o rei demônio jurando que ama a família. Quando a mensagem termina, Mao conta que ela e a Maria estão lutando internamente para ver quem vai sobreviver, e parece que a Mao tá perdendo a batalha. Para ajudar, ela pede para os amigos chamarem o nome da Maria e diz que não se importa. Quando o grupo chama pela amiga, a garota desperta e vai ao chão. Ela começa a chorar, mas é consolada pelas amigas. Mesmo assim, depois disso, Blade se prepara para uma batalha contra Maria, que estranhamente, por vontade própria, consegue trocar de consciência com a Mao, mesmo depois do que aconteceu. A garota tá confiante que dessa vez vai derrotar o Blade, mas ele também não vai pegar leve. A luta começa enquanto as meninas comentam que a Mao não desapareceu no processo de recuperação da Maria, o que significa que a garota deseja coexistir com a sua contraparte. Esse foi o futuro que ela desejou. Enquanto isso, Blade tá na vantagem da disputa, mas parece estar sendo mais uma brincadeira do que uma batalha. Alguns dias depois da situação da Maria, vemos Blade reclamando que não consegue mais comer depois de ter experimentado um pudim do tamanho de um balde. Diferente dele, a Kuchulain ficou muito feliz após a refeição. Ele anda carregando a menina dragão junto com a Sophie e a Ernest, até que chega em uma passagem onde uma carroça parece estar bloqueando o caminho. Para tentar ajudar, a Ruiva orienta a pegar outra rua para seguir em frente. Porém, é nesse momento que eles veem que a pessoa é na verdade uma centaura, uma criatura meio cavalo, meio humana. Antes dela se apresentar, Blade reconhece ela pelo nome de Yoni, e quando ela chama ele de grande herói, o garoto põe a mão na boca dela e explica que isso é um segredo. Ernest percebe que esses dois se conhecem, então Blade tenta disfarçar, mas o cara não tem muita lábia, então a centaura, mais uma vez quase deixando a verdade escapar, explica que conhece o garoto há muito tempo. Como tá ficando arriscado, Blade muda de assunto para falar sobre o carregamento da carroça, então o grupo todo decide ajudar ela, só que por coincidência o destino dela era também a Academia Rosewood, mais especificamente pro rei, que a mulher trata com muito respeito. Em seguida, o homem já fala que tem mais uma missão para ela, só que dessa vez é dentro da academia. O rei coloca ela agora como uma nova instrutora. Os jovens acham que isso é muito repentino, porém o homem sabe das habilidades dela e que a centaura é muito bem qualificada para esse cargo. Dione fala que conta com a ajuda do Blade, e mais uma vez ela quase chama ele de grande herói, então o garoto não sabe se isso vai funcionar. Depois disso, ela vai até a arena onde a turma avançada vê a nova instrutora em ação. Com uma lança na mão, ela fica de frente para vários cubos gigantes de um material conhecido como ferro divino. Dione se prepara e começa a avançar em alta velocidade, com a lança ficando com a ponta vermelha até que acerta o primeiro cubo, gerando um buraco gigante com um ataque enquanto a centaura sai pelo outro lado do furo. Isso impressiona todos os alunos, mas não para por aí. Em pouco tempo, Dione atravessa vários outros cubos da mesma forma. Nesse momento, Sophie comenta que o ferro divino devia ser indestrutível. Blade concorda que normalmente sim, mas de qualquer forma a centaura não tá destruindo os objetos e sim derretendo todos eles. Ela continua com a demonstração até acabar com todos os cubos no local. Isso tudo era apenas um aquecimento. Então a mulher fala que agora a aula pode começar. A maioria dos alunos tá de boca aberta, mas o Blade e as garotas falam pra instrutora se apresentar logo. Ela se apresenta como Dione, a lança demoníaca, e fala que se alguém se sentir confiante pode sacar a espada e lutar com ela. Ao escutar isso, Blade fala que ela não tá nesse lugar pra participar de um duelo. Ao reconhecer o título de lança demoníaca, Ernest entende que essa centaura é a General Dione, comandante da mais poderosa unidade de cavalaria. Os outros alunos acham isso incrível, pois vão ser treinados por alguém tão importante como essa verdadeira heroína. Dione fala de forma humilde que nem se compara com o poder do grande herói, então Ernest questiona se ela chegou a ver o grande herói em ação e acha estranho uma pessoa como ela conhecer o Blade. No outro dia, vemos Ernest e Blade conversando sobre essa nova instrutora. Quando a Ruiva fala em levar algum presente pra ela, o garoto fala que a mulher gosta de repolho. Nesse momento, a garota pergunta sobre como é a relação dele com ela, porém antes que ele possa responder, uma criatura voadora gigante chamada Zimurger aparece sobre
sobrevoando a cidade. Blade não reconhece esse tipo de criatura, então Ernest conta que é um dos 4 pássaros sagrados continentais. Com essa descrição, o cara entende que é tipo um Thunderbird ou uma Fênix. O que Ernest não sabe é o que esse pássaro sagrado tá fazendo na capital real. No entanto, Blade não se preocupa, pois acha que a ave não vai atacar ninguém se não for provocada. A Ruiva concorda, pois não há registros de ataques contra humanos. Porém, do nada, a criatura desce em um ataque, dando tempo apenas pro Blade tirar Ernest do caminho, enquanto o Simurgh destrói uma carroça com as patas. A mina pensa em impedir a criatura, mas o Blade não deixa. Em seguida, o pássaro volta a voar e acompanha outro Simurgh no céu. Ernest acha isso tudo muito estranho e enquanto verifica a carroça que foi destruída, Blade teoriza que isso tem algo a ver com um certo otário. Sendo que esse otário, como ele diz, é a própria majestade do reino. Vemos ele observando os pássaros sagrados no céu à distância. Depois disso, vemos Ernest indo para a sala do diretor, completamente impaciente, chamando ele para conversar. O homem parece bem calmo, mas a garota logo pergunta o que ele estava escondendo. Ela pressiona para que ele conte o que está acontecendo, pois a cidade está sob ataque. Primeiro o rei pergunta o que faz eles acharem que isso tem algo a ver com ele. Então Blade conta que o Simurgh atacou uma carroça de transporte e relembra que a Dione também estava puxando uma carroça de transporte. Sendo assim, a mina questiona o que tinha nessa carroça. Com isso, ele finalmente responde que tinha um ovo. Ernest reclama por ele ter roubado um ovo de Simurgh, mas o diretor fala para não ficarem acusando ele desse jeito, pois não foi um roubo. Ele fala que só pegou emprestado por um tempo. De qualquer forma, a Ruiva fala que os pais estão completamente furiosos por causa disso. A loira na sala fala que o rei devia explicar logo a situação, então ele conta que tem 2 condições necessárias para um ovo de Simurgh chocar. Uma delas é manter a mesma altura da árvore sagrada de 10.000 anos. A segunda é ser banhado pela luz do sol poente no momento da eclosão. No entanto, parece que esses pais nunca fizeram um ninho antes e escolheram um lugar ruim pro ninho, ou seja, o ovo não vai chocar nessas condições. Com isso, Ernest entende que o cara estava tentando ajudar, porém ele fala que esse seria o pretexto, mas o fato é que ele achou que isso poderia ser um bom treino prático para os alunos. Ele fala que é verdade que o ovo não vai chocar nas condições atuais, então ele precisa dar um jeito de salvar esse Simurgh. O problema é que a eclosão vai acontecer no dia seguinte. Vemos então, no outro dia, Ernest e Blade se pronunciando para os alunos e explicando que vão ter que lutar contra 2 Simurghs, porém o objetivo não é vencer, e sim apenas ganhar tempo até o pôr do sol enquanto escondem o ovo dos pais. O maior problema é que os pais estão agitados e podem acabar quebrando o ovo por impulso. Sendo assim, eles vão manter o ovo escondido até o último instante, e depois vão erguer ele em um elevador até o topo da torre para garantir que choque em segurança. Depois dessa explicação, Claire demonstra que não está muito confiante em si mesmo. De qualquer forma, Blade fala que não tem problema, pois ele confia em todos os colegas. Um tempo depois, vemos os Simurghs voando até que um deles, o que tem penas azuis, desce em rasante para agarrar uma carroça, porém solta o veículo logo em seguida. O lado bom é que não tem nenhum civil por perto, pois o distrito já foi evacuado. Agora Leonard entra em ação e ativa sua lança mágica para depois subir a parede igual ao Naruto, enquanto a Yennefer sobe imitando o Batman. O problema é que o loiro não consegue alcançar o pássaro com o impulso da lança e acaba caindo no chão. O Simurgh volta para tentar atacar a mina no telhado, porém um aluno chamado Clay aparece para defender a amiga. Infelizmente, nenhum dos dois é forte o suficiente para bater de frente com a ave, então eles saem correndo. Em seguida, Blade lidera uma equipe para aproveitar a chance para lançar vários ganchos e prender o Simurgh com cabos de ferro divino presos também nas construções ao redor. Parece tudo bem até que o pássaro começa a subir, puxando os prédios e tudo. Enquanto isso, o outro Simurgh entra em ação. Kuchulain faz alguns disparos de fogo, mas não surte efeito, então o pássaro sagrado derruba ela facilmente. Nesse momento, Blade ajuda Maria a se transformar para Mao, que assume o controle e faz um ataque de raios, mas isso também não é suficiente para deter a criatura. Nessa hora, Ernest já invocou o poder da forma demoníaca de Asmodeus e faz um disparo de fogo potente que esgota todas as suas energias de uma vez. Pra sorte da mina, ela cai perto da loja de pudins de balde e repõe as calorias para reativar a transformação. Tá quase tudo dando certo, porém no momento crucial o elevador acaba parando. Pra piorar, um dos pássaros nota o ovo, então Sophie fala pro Blade pegar o ovo, enquanto Clay fala que eles cuidam das coisas enquanto isso. Essa situação faz o garoto lembrar da época de Grande Herói, quando seus companheiros disseram coisas parecidas. Ernest manda ele confiar nos amigos, então o garoto vai correndo pela parede, também parecido com o Naruto, só que quase caindo, pois no momento não pode usar mais do que 15% do seu poder. Para ajudar, Dione também sobe pela parede da torre, se oferecendo para carregar o garoto. Ela fala que o rei ordenou que ela não ajudasse, mas isso é só uma carona. Quando Blade fala que mandaram ele seguir em frente, lembrando daquela época, a mulher diz que ele não tá mais sozinho, ou seja, isso é diferente de quando lutou contra o rei demônio, pois dessa vez tem um monte de amigos, inclusive a própria Dione. Ao chegarem no ovo, Blade tem muita dificuldade em erguer o objeto, então a centaura fica atrás dele e dá um empurrãozinho, ajudando ele a subir com o ovo até o topo da torre, onde o rei já estava esperando por eles. Ele parabeniza o grande herói, porém Blade dá uma de humilde, falando que teve a ajuda de todos. Infelizmente, o momento é cortado pelo outro Simurgh que já tá se aproximando
aproximando do topo. Sendo assim, o rei decide agir, se apresentando de braços abertos como Gilgamesh Soulmaker e falando que uma vida será paga com outra vida. A loira então conta que um Simurgh salvou a vida do rei no passado. Enquanto o cara continua o pronunciamento, a mulher conta que isso permaneceu na mente dele até que finalmente ele tá conseguindo pagar a dívida. Ela agradece ao Blade, mas o garoto fala que o rei devia ser sincero e ter contado isso desde o começo. O problema é que o pássaro sagrado tá furioso e ataca o rei, quase derrubando o ovo. Nesse momento, Sophie aparece e usa um poder para paralisar a ave por enquanto, dando tempo pro garoto usar o ataque Dragon Eater, que forma várias correntes de vento em formato de dragões. O ataque é realmente poderoso, mas deixa o cara esgotado. Enquanto o sol tá se pondo, o ovo começa a tremer e rachar até que saem dois pássaros de dentro da casca. O problema é que ao verem o garoto, os bichos reconhecem ele como pai, ou seja, Khonshu-Lai ganhou dois irmãos. A parte boa é que depois que as aves aprendem a voar, elas levam Blade e Ernest para um passeio pelo céu, agora com os pais muito mais calmos. A coitada da ruiva fica aterrorizada pois o pássaro balança muito, no entanto o Blade tá mega feliz pois continua fazendo novos amigos. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!